Terça para mulheres, hoje é dia de TPM sim, e nós estamos aqui com ela, nossa querida personal trainer, Alana Martins, a mãe do Azaf, casada com o Vinícius, o triatleta Vinícius Miguel, e também ela é personal trainer, especialista em treinamento feminino, e é uma honra estar com ela aqui hoje, comigo, fazendo parte da TPM, nossa Terça para Mulheres, falando de coisas de mulheres para mulheres. E a pergunta é, nós sabemos, Alana, que historicamente o mercado de trabalho ele é dominado pelos homens. Toda a composição organizacional do trabalho, ela é feita para o homem. As organizações, as empresas pensam exclusivamente no trabalho masculino. E a pergunta que a gente vai tentar responder aqui hoje é: dá para conciliar o trabalho? Dá para conciliar esse desafio dessa mulher da atualidade, esse desafio entre o real e o imaginário? E aí, Alana, com você, dá para conciliar? Olha, olá pessoal, dá para conciliar. É uma loucura, igual você falou, Ariane, é um grande desafio, mas dá para conciliar sim. Sobre os homens dominarem o mercado, realmente eu vivi isso muito na pele, né? Dentro da minha sala de aula na faculdade, era 50%, mais de 50% da sala eram homens, né? Tipo, tinha 5 mulheres só no máximo. Então, o homem realmente, ele domina o mercado mesmo. E não seria diferente na educação física também. É interessante você falar isso, que no meu curso é dominado por mulheres. Contudo, as maneiras como que o trabalho lá dentro é feito também é de uma maneira pensada no universo masculino. E você me conta essa sua experiência. Dentro da sala de aula, um universo masculino. Dentro das academias, um universo masculino. Em outros lugares, um monte de gente, um monte de homem. E como que a Alana, como que essa profissional aí tentou, como que ela fez? Conta pra gente, pra tentar ir nesse cenário. O que você fez, Alana? Olha, no meu período de estágio mesmo, eu percebi uma grande dificuldade na minha profissão por ser mulher, né? Em lugares que eu trabalhei, mesmo não sendo, acho que por isso, na verdade, eu não sou uma mulher muito padrão, no sentido de caladinha, mimosinha, no jeito de falar, sou mais bruta, e isso incomodava a ponto de pessoas falarem: nossa, eu acho que a fulana lá não tá se dando, não vai dar certo não, que não sei o que, acho que ela não faz o tipo da empresa que é a empresa tal que eu trabalhava e tudo mais. Então, assim, eu enfrentei diversos desafios a ponto de, tanto por parte dos donos, né, das academias onde eu estagiei, por parte de assédio também, né, dos alunos, de professores também, é muito complicado. A minha profissão realmente é muito complexo, a minha área de atuação. E interessante isso que você falou pra gente, que você traz de um cenário, né, onde você tem que ter um corpo bacana, você tem que ter um desempenho bacana. Contudo, neste cenário onde se exige esse movimento, você ainda tem um assédio porque você é uma mulher. É engraçado isso, que sempre se espera de nós uma forma, né? Um jeitinho delicado, um jeitinho meigo de ser. E quando a gente não é assim, mesmo a gente atendendo os demais padrões, não serve. Não serve. Infelizmente, isso foi uma coisa assim que eu percebi. Tanto é que foi por isso que eu tomei a decisão de não trabalhar mais em lugar nenhum, né? Não atuar mais nas academias como contratada, né? Sim. Só de forma particular e com mulheres. E com mulheres. E com mulheres, porque assim eu evitaria esse constrangimento para mim como profissional, né? Então, foi por isso que eu decidi trabalhar só com público feminino e só particular também. Porque eu evitaria também a parte dos meus patrões, superiores, né? Superiores, por tanto constrangimento que eu já passei, né? A ponto de eu chegar e falar: olha, tá acontecendo isso, o professor tá fazendo isso comigo. Alguém tá me assediando. Tá acontecendo isso. Aí a pessoa ainda vem falar: nossa, mas o fulano de tal, ele é tão bom profissional. Então, assim, a minha palavra contra a dele não tinha valor, não acontecia nada, né? Porque o que a gente espera é o quê? Eu tive uma ação, né, contra isso? Tive.
Mas mesmo com a minha ação, nada melhorava. Então, foi por isso que eu decidi trabalhar só com o público feminino, né? Ser mais seletiva com o meu público. Porque... E dentro desse universo feminino, eu também atuo, né? Na minha prática profissional, a maioria das pessoas dos quais eu atendo são mulheres. E quando a gente traz essa discussão aqui, dá pra conciliar entre o real e o ideal. É tantos papéis que a mulher ela precisa assumir. A gente sabe, pesquisas demonstram que a mulher se envolve 7 vezes mais, ou 70% a mais no trabalho doméstico do que os homens. As mulheres, elas têm dupla ou tripla jornada. A gente está falando de um lugar que a gente ocupa, até tem uma especialista, uma socióloga que fala que a mulher está em todos os lugares e está em lugar nenhum, porque ela tem que estar lá, mas aí quando ela traz uma voz, ela acaba se tornando invisível, né? Então, como que é pra gente, como você percebe essa dinâmica de ter que ser empoderada, mas contudo, quando se é empoderada, não se é ouvida. Quando não é ouvida, a gente está em todos os lugares e não está em lugar nenhum. É muito complicado. Eu tenho uma grande dificuldade, assim, em ter que deixar de ser, às vezes, eu mesma, né? Eu me sinto muito desconfortável por, às vezes, parece que não me encaixar, né, naqueles padrões exigidos, né? Por igual você falou, né? É um jeitinho que se espera, alguma coisa assim. Mas conciliar também essas duplas, triplas jornadas eu vejo no meu dia a dia, né? Na minha vida pessoal e na vida das minhas alunas que tem 3 filhos, 2 filhos e aquela correria, trabalha fora e é também doméstico, né? No trabalho doméstico. Então, assim, eu vejo que dá para conciliar, mas na verdade a gente está muito sobrecarregada de coisas, de estar sempre em vários lugares, tentando solucionar vários problemas. Na verdade, a gente tá numa sobrecarga absurda, né? E interessante isso que você traz, até mesmo porque se tratando de processo de desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, a gente sabe que todos nós, apesar de ser trivial dizer isso, nós não somos 100% em nenhuma das nossas funções. Contudo, a gente sempre acha que vai conseguir ser 100%. Nós, mulheres, principalmente, porque nós temos um contexto histórico. Até quando a gente pergunta isso, dá para conciliar, né, essa vida, esses desafios do mundo contemporâneo da mulher? Você me disse que atende só mulheres, e aí a gente pensando no desenvolvimento pessoal das mulheres, atendendo esse público, você acha que entre nós a gente já consegue melhor lidar sem aquela competitividade? Você me traz um cenário, nossa, eu saí de um ambiente masculino, onde eu tinha uma relação de trabalho formal ali, uma CLT ou outro tipo de relação, porque eu fui atuar de modo particular como personal trainer e atendendo só mulheres. E aí lá, no encontro das mulheres, você acredita que nós temos melhor esse acolhimento ou não? Sim, a gente tem melhor acolhimento, graças a Deus. A gente eu acredito que nós estamos num processo, de desenvolvimento. Né? De desenvolvimento. Porque ainda tem muito, então... Competição. Tem muita competição ainda, né? Uhum. Mas eu sempre falo para as minhas alunas, né? Tipo, a gente não tá numa posição de competir uma com as outras. A gente tá numa posição de ajudar, né? É o que eu tento fazer com elas todos os dias. É o que eu tento passar para elas, que elas façam com outras pessoas também. Então, assim, eu acredito que a gente tá nesse processo... dessa caminhada, mas ainda existe competição. Existe a competição. Quando eu entro dentro de uma academia, do prédio de uma aluna, e lá tem outra profissional dando aula para outra aluna, ela me olha de cara feia, entendeu? Sendo que é um ponto positivo nós estarmos ocupando o mesmo espaço. Entendeu? Então, assim, eu vejo que a gente está caminhando. Mas ainda tem. Ainda existe, né? Ainda existe. A gente não pode falar que nós aqui estamos livres das competições. Não. Teríamos que estar, nós mulheres, se a gente está buscando sair desse espaço de angústia, de opressão,
onde nós temos um universo de trabalho, onde ele é totalmente masculino, e quando nós temos a oportunidade de estar ali, não, estamos aqui, aí a gente começa o duelo, um duelo competitivo impregnado em nós por história, muito contexto histórico aí, desenhado esse nosso modelo competitivo. Mas um ponto positivo, que dá para ter, né? E eu acredito que, o que você percebe? As mulheres, nós nos aproximamos em qual movimento? Na dor? Ou porque nós aprendemos já que é só na união que a gente consegue galgar outros espaços, ou ainda estamos muito próximas pela dor mesmo? Eu acho que um pouco pela dor. Eu acho que um pouco pela dor mesmo. Eu acho que várias já foram machucadas por outras pessoas, né? Então, eu acredito que um dos meus, assim, uma coisa que eu acho que é um ponto positivo pra mim, que eu venho de uma forma acolhedora quando essas mulheres vêm pra mim. E elas, muitas vezes, elas idealizam, né, os nossos corpos, né? Sim. Só que eu sempre falo, olha, tem a sua individual, né? Você precisa pensar no seu corpo, naquilo que é ideal pra você, porque não tem como querer que uma Ariana com estrutura grande, aquela coisa toda, venha ser uma Alana que tem uma estrutura pequena e tudo mais. Então eu falo assim, olha, eu não tô aqui, eu não quero que você inspire em mim, eu quero que você tente ser sua melhor versão, né? Não fique buscando coisas inalcançáveis, né? Eu estou aqui para ajudar no seu processo. Então, acho que esse processo de acolhimento mesmo delas, quando elas estão num momento de fragilidade e eu acolho, eu acho que gera esse vínculo, né? Essa relação nossa. É interessante e importante também focar nesse processo de acolhimento, até mesmo a Alana é minha convidada aqui, com a queridíssima, nós tivemos contato, né? Então, nesse processo aí de psicoterapia, de autoconhecimento, eu tive a satisfação, né, de estar com ela conduzindo esse processo todo. E é bem isso, quando uma mulher procura uma outra mulher, ela espera esse acolhimento. E isso, de fato, é muito importante. Eu quero que você conta um pouco pra gente como que foi essa trajetória, porque a gente pode pensar assim, o foco das pessoas é sempre muito o corpo físico, né? Sempre a saúde física. E eu sempre digo que a gente só corre para a saúde mental quando o corpo físico está padecendo. E é interessante, por isso que eu pensei na Alana para essa conversa, para a nossa TPM, justamente por isso. Se a gente pensar numa profissional da educação física, que de uma certa forma o corpo físico ele já foi conquistado, por que será que ela investiria em autoconhecimento? Por que será ela investiria em desenvolvimento pessoal, em entender as suas emoções, as suas próprias características? Conta aí pra nós como que foi essa trajetória, como foi essa busca, como que você me achou, me fala aí. Eu acho que a nossa vida, a gente tem que buscar o equilíbrio, né? O nosso corpo, ele tem que estar bem equilibrado. Quando eu falo de corpo, falo saúde física. Nossa saúde espiritual, eu acredito que ela tem que estar em equilíbrio, mas também a nossa saúde emocional, né? Então eu me encontrei só no pilar de corpo físico, né? Então eu não estava em equilíbrio, eu não estava em equilíbrio. Tanto é que eu acho que, eu não sei se você se lembra, acho que na nossa segunda sessão, há, sei lá, 50 milhões de anos atrás. É que é uma jovem, né? Uma jovem. Ela é uma jovem ainda, né? Mas já tem um tempo, né? Mas eu lembro que eu falei assim, eu quero estar bem. Eu quero estar bem. O que eu preciso fazer para estar bem, né? Porque eu tava numa posição que eu não queria estar, num estado que eu não queria estar. E eu fui muito aberta, eu acredito, dentro do meu processo, a fazer todas as coisas que você me propunha, né? No sentido de tarefas de casa. Sim, muitas reflexões. Muitas reflexões. Então, assim, eu acredito que a gente tem que estar nessa busca de se autoconhecer, entender os nossos limites, né? Eu acho que eu aprendi muito isso com você. Tanto é que eu chegava pra você e falava certas coisas, você falava assim... Eu lembro quando eu tive que terceirizar uma coisa na minha vida, que você falou, olha, o que você vai terceirizar? O que você vai abrir mão? Da sua maternidade? Da sua profissão? Da sua... sua vida doméstica? Então, assim, aí eu peguei e falei, opa, peraí, deixa eu avaliar. Porque eu estava sobrecarregada, eu estava cansada. Então, assim, entender esses limites também nos faz muito bem,
eu não acho que seja... que eu esteja me diminuindo, entendeu? Sim. Quando eu peço ajuda. Sim. Entendeu? Eu acredito muito nisso. Na verdade, eu ganho... É um ponto positivo pra mim quando eu saio desse lugar de querer fazer tudo sozinha. De querer tudo... porque a gente tem essa mania, nós, mulheres, temos essa mania de querer ser super poderosas. Super poderosas, sim, ó. Mulher Maravilha. Mulheres maravilhas, mas a gente não precisa. A gente não precisa. E esse lugar de angústia, até mesmo, é um lugar de angústia que várias mulheres ocupam, sim, né? Porque justamente, às vezes, eu questiono muito. Peraí, vamos pensar aqui. O que você pode terceirizar? E terceirizar e abrir mão de algo não significa que você deixou de ser boa nas outras coisas. Sim. Então, se você tem a possibilidade de pagar alguém para passar sua roupa, pague alguém para passar sua roupa. Você fazer isso não significa que você está sendo menos mulher, uma profissional, uma personal ruim, uma psicóloga ruim, não. Você só está abrindo mão de algo que não necessariamente compõe toda a sua individualidade. Não, e eu acredito também que quando a gente toma essa decisão de abrir mão de fazer uma coisa e pedir ajuda, né, seja passar uma roupa, por exemplo. Não estou sendo menos mulher, eu estou sendo, acho que, mais dentro da minha casa, entendeu? Porque eu vou estar menos cansada, então eu vou conseguir dar mais atenção pro meu filho, eu vou conseguir ter mais tempo com o meu marido. Então eu acho que é uma qualidade de vida que a gente tem, entendeu? Não acho que a gente seja menos. É porque esse espaço de angústia, ele realmente, de fato, ele é construído. E tem muita mulher que acredita que ela tem que dar conta de tudo. Ela tem, sim, que dar conta de todos esses papéis. E ainda corresponder de uma maneira muito proativa e também uma alta performance na sociedade, né? Eu acredito que você escuta isso, eu escuto isso de mulheres. A gente sempre parece que tem que fazer mais. Porque a gente sempre tem que provar que a gente consegue fazer mais coisas do que os homens. Pra gente estar no lugar de diretora da empresa, a gente tem que trabalhar mais. Pra gente ser a melhor personal, eu tenho que dedicar mais, né? Então, se sabe, as pesquisas demonstram que as mulheres estudam mais do que os homens. Então, se eu cheguei até um doutorado, é porque eu tenho que provar para todo um contexto histórico que eu consegui galgar esse lugar. Porque em comparação a um homem, isso não acontece, né? Não. A cobrança, eu acredito que seja muito menos. Mas, geralmente, eu tento falar isso para as minhas alunas, levar um pouco desse processo meu... De autoconhecimento. De autoconhecimento para as minhas alunas, que eu vejo que estão também sobrecarregadas. E eu falo, olha, pede ajuda para alguém, contrata alguém para te ajudar. Você não vai ser menos, inclusive você vai ser mais. Exatamente. Porque você vai ter mais tempo com a sua filha, você vai ter mais tempo para ler um livro. As pessoas querem até fazer várias coisas, mas elas não conseguem mais incluir nada nas rotinas delas, né? Sim. As mulheres. Então, eu não acho que seja ruim. Sim. Né? Eu não acredito nisso. Então, constantemente... Olha, eu marco cafés com as minhas alunas e falo, olha, eu acho que você precisa... disso e disso e disso na sua vida. Porque isso está afetando o nosso treinamento. E eu não estou satisfeita como sua profissional. A profissional que te acompanha. Então eu sei que você não precisa dar conta de tudo, então esse profissional pode te ajudar. Esse aqui vai te ajudar também. Então eu estou sempre tentando passar um pouco desse processo meu de autoconhecimento para elas. Olha, vamos fazer uma terapia, gente. Vamos buscar, porque assim... Elas fazem, as mulheres, quando elas não dão conta de tudo, é porque eu também quase que eu sou uma terapia, tá? Sim, claro. Na minha aula de personal, eu quase que eu sou uma terapeuta também. O bom é porque ela já fez psicoterapia e ela ela sabe como que é o percurso. Isso é bacana. Então, assim, elas fazem muita tempestade em copo d'água. Eu falo, calma. Você tem poder para resolver isso aqui que tá tirando a paz? Não. Então, pra quê? Não podemos, né? Então, eu sempre tento passar um pouco desse meu processo para elas, mas nunca tirar, né, a ajuda de uma profissional
Da área. Com certeza. Elas. E isso faz todo o diferencial, né? Se a gente está pensando aqui, a pergunta é, dá para conciliar? Dá. Nós não estamos aqui questionando qual é a escolha da mulher, mas assim, o que ela faz para alcançar. E uma vez que ela escolhe isso, por exemplo, se você escolheu ser personal, ser mãe, ser esposa, então você vai ter que ter medidas dentro desse processo que te ajudam a exercer esses tais papéis. Eu, da mesma forma. Mas é porque muitas vezes nós estamos assim, nossa, se você escolheu ser personal, parece que a personal não dá certo com a mãe do Azaf, não é? Não dá essa sensação? E que não dá certo com a que tá aqui gravando, que não dá certo com a blogueira. Parece que a gente não pode ter essas multifacetas. E isso é uma inverdade, eu gosto de trazer isso. Nós podemos sim, agora, sozinhas não, com esse apoio, com esse suporte, contando com o apoio do homem, porque temos que chamar os homens para essa conversa também. Não é só a gente lutar por espaços se a gente não sabe dividir, né? Então, por exemplo, se a gente não entrega o menino para o rapaz dar a comida, né? Sim, eu constantemente falo para as minhas alunas, deixem o pai dos filhos de vocês serem pais. Porque quantos cafés... Eu gosto muito de chamar as minhas alunas para tomar um café e tudo mais. Quantos cafés que eu já chamei várias alunas, elas falam assim, não posso deixar o fulano de tal com o ciclano. Que no caso, o ciclano é o marido dela e o pai da criança. Como assim? O pai não consegue? Não, mas na verdade, eu acho que eu acredito que as mulheres, elas não conseguem deixar os pais serem pais do jeito deles. Elas querem que eles sejam pais do jeito delas. Exatamente. Eu acho que esse é o grande problema. É porque a situação você cuida, só que você não cuida como eu cuido. Isso. Mas eu acho que cada um... Eu falo sempre, mãe, ela é mãe. Pai é pai. É diferente. Pai é diferente. Então, as brincadeiras do pai vai ser diferente, as brincadeiras da mãe vai ser outra. O cuidado da mãe vai ser o cuidado do pai vai ser outro. E é necessário. Mas essa inclusão é muito importante, porque, por exemplo, você viu lá no meu Instagram, no dia que eu postei, tipo, eu tenho janta pra fazer, tarefa pra ensinar pro menino. O que eu fiz? Eu fui treinar. Mas por quê? A janta já estava pronta, era só esquentar. Eu falei pro meu marido, esquenta a janta aí e ensina a tarefa pro Azaf hoje. E dá tudo certo. E ele fez. Como que ele fez? Aí a gente já não sabe, né? Eu também nem quero saber, entendeu? A gente não precisa ficar, acho que buscando esse perfeição. Controle. Porque eles não vão fazer como a gente faz. Só que a gente precisa deixar eles fazerem da forma como eles... Esse ponto é um ponto interessante que você apresenta, porque é justamente essa dificuldade, e aí o processo de autoconhecimento nos ajuda a isso, a entender que a Alana, ela tem as características dela, a Ariana tem as dela, e assim a gente não consegue imputar em você as minhas e vice-versa, mas a gente consegue fazer com que cada um na sua individualidade consiga exercer. E a dificuldade de muitas mulheres que estão aqui nos assistindo é justamente entender, alguém pode fazer, agora não vai ser como a Ariana faz, porque a Ariana só tem uma, a Alana só tem uma. Né? Exatamente. E a gente precisa respeitar também, né? Essa individualidade, né? Essa forma deles cuidarem, deles ensinarem uma tarefa, deles sair para passear, porque é importante. Eu lembro que nesse nosso processo de anos aí, você falou para mim, ó, deixa ele sair um pouco com a Azaf, brincar e tudo mais, né? Porque eu tava muito pegando pra mim, né? Então, assim, eu acho importante eles terem esse momento para eles fazerem coisas de homem, né? Então, lá em casa, por exemplo, na última quinta-feira do mês, tem a encontro mensal. O encontro mensal é o meu marido sai com os amigos dele. E aí ele vai comer e tudo mais e conversar. E vai se divertir. Isso. Sim. Mas às vezes eu saio também, porque é importante, né? Eu saí e aí quando o meu marido vai para esse encontro mensal, eu tenho a noite da mãe e filho com o Azaf. Então a gente pede uma comida, a gente assiste um filme, aí ele gosta de fazer cinema na sala. Então fecha as janelas, cortina, tudo, e fica escuro e tudo mais. Ele acha o máximo. Só que quando eu saio ou quando eu viajo, tem coisas que ele só faz com o pai dele. Sim. E é importante ele criar esse vínculo afetivo, né, com o pai. Então, por exemplo, no congresso no Arnold que eu fui o ano passado,
eles me mandaram uns vídeos, sabe? O Vinícius me mandou um vídeo. Eles estavam na cozinha fazendo pastel. Só acontece esse evento quando eu viajo. Entendeu? Então é uma coisa assim que... e outra coisa, eles fazem pastel e assistem o show do Blink, que é uma banda que o Vinícius gosta muito e tudo mais. Então é uma coisa que ele faz só com o Vinícius. É importante só com o pai dele. É importante ter isso. Eu faço isso com meu pai e isso com a minha mãe. Exatamente. Até mesmo para a construção da criança e de todo o processo de desenvolvimento, né? É mais uma forma onde que nós também estamos contribuindo. E chamando, não aqui trazendo uma perspectiva só feminista contra os homens. Não é nessa guerra, nessa competitividade que nós vamos chegar a um denominador comum. Mas é justamente aprendendo a dividir. Porque historicamente nós não queremos dividir o papel. A gente acha que a gente é a super perfeita, porque essa maternidade, essa questão cultural que impregnaram na gente é muito forte. Abrir mão disso é muito difícil. E na sua fala é perceptível o quanto que esse processo de caminhada, de autoconhecimento, de entender as emoções, de estar no mercado de trabalho, de ser uma mãe, isso foi muito importante, né? É um processo de transformação que muitas vezes muitas mulheres não querem fazer. Não. É difícil elas abrirem mão de algumas atitudes. De um dos papéis. Exatamente. Mas a gente não, igual eu tô falando, não precisa dar conta de tudo sozinha, né? Eu acho que a gente erra a mão quando a gente quer estar acima, né? A gente tá nessa disputa de lugar e tudo mais, só que a gente erra a mão quando a gente quer estar acima e não lado a lado aqui, parceria, construir uma parceria. Porque eu e o meu marido, a gente constrói uma parceria, a gente tem uma parceria. E eu acho que isso é importante, né? Pra você dar conta dos papéis, da Alana profissional, da Alana mãe, né? E o pai também tem que estar lado a lado aqui. Se a gente for pensar, né, na perspectiva da saúde mental e a gente pensar em conciliar os diferentes papéis, você acha que uma das engrenagens principal é a gente ter o suporte, a gente desconstruir o que a humanidade, que a sociedade fez com a gente, ou é tudo junto e misturado? Como que você percebe esse processo? Pra gente abrir mão muitas vezes e falar assim, não, eu preciso de ajuda, eu preciso de um suporte, eu preciso buscar alguém, eu vou fazer isso, eu não vou querer ser mãe, eu vou querer só isso. O suporte, você fala de uma pessoa para ajudar nas nossas no dia a dia, ou um suporte emocional, ou um profissional. O que você acha que a mulher ela precisa buscar? Todos. Pouca coisa. Pouca coisa. É simples. É simples, é pouca coisa. Por quê? Não, mas porque... eu acho que a gente, independente se a gente tem uma pessoa para nos auxiliar, para nos ajudar, né, nas nossas N tarefas, a gente não vai deixar de ser mãe, né? A gente nunca vai deixar de ser mãe. Mãe sempre vai ser mãe, né? Sim. Eu lembro que mesmo quando eu saí da casa da minha mãe, ela ainda tinha as preocupações dela, aquela coisa toda. Será que ela tá se dando bem? Será que tá dando tudo certo lá? Então, assim, ela nunca deixou de ser a minha mãe, que tinha aquela preocupação toda. Não é porque você casou e virou mãe que a sua mãe deixou de ser mãe. Então, assim, a gente nunca vai deixar. A gente nunca vai... Eu lembro exatamente quando você falou pra mim, você não vai ser menos mãe se você permitir isso, entendeu? Então, eu acredito muito, sim, que esse suporte emocional, ele é importante, né? O suporte de um profissional. A gente tem que ter esse cuidado e essa autoconsciência e também uma consciência coletiva de que isso pode ser feito, né? Acaba que um espaço como esse, uma discussão como essa... Nossa, a gente tá dizendo assim para as mulheres, um espaço de cuidado, um espaço onde a gente tenha consciência, a gente pode sim construir trocas, e trocas sadias. Não é porque você deixou um papel, se você optar, por exemplo, não a maternidade, não é porque ela não tem um filho que ela é inferior ou menor do que nós, como você tá falando. A gente não é melhor aqui porque a gente tem um menino. Não mesmo. A gente não tá nessa posição de ficar... ou eu sou melhor ou você é melhor, né? A gente tá, igual eu falei, num coletivo de ajuda, né? Porque se essa pessoa optou pela não maternidade, ela tem as prioridades dela, né? No trabalho ou outras coisas, ou
no seu pessoal. Então, assim, acaba que o trabalho que ela teria com a maternidade, ela tá tendo com outras coisas também. Sim, diferentes, né? Diferentes. São então, multifacetas. Então, ela não é inferior ou superior, né? Então... São multifacetas onde essa mulher ela precisa percorrer esses diferentes caminhos e acaba que nós ficamos focados tanto na nossa angústia, uma angústia de que eu preciso dar conta, uma autocobrança. A gente tá aqui num período onde aí a gente tá pensando aí, saímos há pouco do carnaval e a gente pode pensar o quanto se exigiu de mulheres e de elas estarem com seus corpos perfeitos. Eu estava até vendo uma discussão falando daquela atriz Paola Oliveira, que o pessoal tava falando que ela tava gorda, né? Então que ela estava gorda e aí ela foi lá e toda essa discussão. E engraçado que a gente percebe, aquilo que você falou logo no começo, vai lá no comentário, são mulheres. Sim. Nossa, eu sou... eu falo que o meu mal é ir nos comentários. Todo mundo gosta de ver um comentário. Eu tenho que parar com isso. Toda vez eu vou lá nos comentários. Seja um vídeo engraçado, seja um vídeo de crítica, né? Mas realmente eu vejo que, igual nós estávamos falando, a gente tá nesse processo, mas ainda nós temos muito que caminhar. É um lugar diverso, né? A gente tem muito... A gente precisa se conscientizar mais. Então, se a gente vai lá ver um outro recente, eu estava vendo mais uma triste notícia de feminicídio, né? E aí, eu estava lá se relatando que a moça já tinha se separado, contraiu um novo relacionamento com o seu namorado, e aí o ex-marido foi lá e matou os dois, e aí ela tinha uma medida protetiva para variar, né? E aí, ela, com essa medida protetiva, e fui lá no comentário, né? E tinha uma mulher dizendo assim, nossa, mas ela foi lá, pediu a medida protetiva e ainda vai lá e arruma um outro relacionamento. Aí, na sequência dos comentários, foi uma enxurrada de comentários de mulheres falando, questionando ela. Não, mas peraí, você tá falando que a culpa dela ser morta é porque ela foi lá e arrumou um namorado, né? E aí ela falou assim, aí as meninas, né, dos comentários lá na página, tudo perguntando, cara, como que uma mulher pode ainda culpabilizar uma outra mulher, cara? Eu lembro que na minha época de ensino médio, na minha aula de sociologia, se eu não me engano, uma professora minha, maravilhosa, Heloísa, eu ainda sigo ela no Instagram, a gente se encontrou lá na Coliseu. Ela tava com o filho dela. É mesmo? Ele faz aula lá. Que bacana. E aí, ela passou um vídeo muito interessante, que foi assim, que falava exatamente sobre isso, tipo... a mulher tinha sido roubada de madrugada. Mas aí o policial para ela e fala, mas por que você estava na rua essa hora? Exatamente. Mas aí tá. Aí vai passar uma outra parte que é sobre a vestimenta, né? Mas a mulher tá de burca. Mas os olhos dela ainda tá à mostra. E os olhos ainda podem ser sensuais e tudo mais. Mas se aconteceu, ela foi estuprada, por isso a culpa é dela. Então, assim, parece que sempre a culpa vai ser... Eles vão jogar a culpa na própria mulher, né? A vítima sempre é a mulher. E não é só um discurso que a gente traz aqui, um discurso dicotômico de homens e mulheres, mas é a gente também pensar. Se a gente está aqui pensando entre o real e o ideal, nós, mulheres, precisamos também nos questionar dessas nossas falas. Porque como que a gente vai lá no seu e fala que você é responsável porque você tá com essa roupa? A gente precisa se questionar também, né? Nós, mulheres, precisamos também questionar, será que esse valor meu não vem lá de séculos atrás da minha família, que sempre fala que eu tenho que ser assim, vestir dessa mesma forma? Eu me lembro de um das nossas falas que eu até falei, que a gente não precisa ficar repetindo aquela coisa que a nossa família faz. Sim. E que muitas vezes as pessoas chegam até esse movimento de autoconhecimento. Você faz coisas porque sua família faz. E você nunca se questionou. Entendeu? Eu acho que é importante a gente analisar, né, esses pontos. Que a gente julga ser naturais, né? Porque senão o ciclo, ele só vai continuando. Só se repetindo, Só se repetindo. Então, eu acredito que é importante a gente analisar isso mesmo, da onde que vem, por que a gente tem certas atitudes, né? Essa semana eu tive uma muito engraçado,
que eu falei assim, cara, por que será? E comecei a voltar. Por que será que eu tenho tanto medo do novo? Por que todas as vezes que eu vou fazer algo diferente do meu tradicional, do meu normal, eu fico tão mal? Por que isso me abala tanto? E aí eu fui tentar voltar lá atrás e me questionar. Mas aí eu fui entender, porque eu acho que os meus pais, eles me privaram de sofrimentos, entendeu? De coisas novas. E aí eu fui entendendo isso. Então é importante a gente fazer esse movimento, acredito eu, pra gente nos entender. Pra esse ciclo não só se repetir. Bacana. Né? Então, por exemplo, eu nunca fui uma mulher que chego e sento de perninhas fechadas. Eu não consigo. Como a gente aprendeu a vida inteira, fecha a perna. A vida inteira. E aí, esses dias eu estava dentro do meu carro dirigindo, e o meu marido não gosta de dirigir, e aí ele tá lá com a perna arreganhadona. E eu pensando, por que será que eu nunca pude sentar assim e ele pode? Exatamente. Eu falei, e ainda falei pra ele, eu falei, cara, você tá me atrapalhando a colocar na quinta. Seu marido aqui. não gosta de dirigir? Ele não gosta. Olha só que coisa, Tem hein? total desprendimento. Ele fala, ai, por favor. Às vezes eu falo, ai, eu tô tão cansada dele. Então eu vou pedir o Uber, eu não quero. Olha só, tá mais uma desconstrução aqui, né? Mais uma desconstrução, que eu acredito seja uma coisa muito positiva. Eu acredito também. Porque eu vivo no meio de homens que não deixam suas mulheres dirigirem os seus carros. Não. É, por isso que a gente... meu e seu e isso é ruim, né? E é por isso que a gente precisa convidar os homens para esse diálogo. Não é só porque a gente tá aqui falando de um tema feminino, mas a gente só muda isso quando eles entenderem, por exemplo, que para você não é ruim você dirigir. Você, por exemplo, dirige. Não é ruim para você ter que ter alguém para te ajudar a arrumar a casa. Não é ruim para você não querer a maternidade. Acho que falta isso. Mas é porque essa briga de um lado, homem contra mulher, mulher contra homem, que vai fomentando toda essa dificuldade e faz com que as mulheres, elas sempre façam mais, né? Para tentar mostrar, não, mas... Então, a gente convida. Agora, você falou uma coisa, né? Esse processo reflexivo. Como é importante, né? Uma pessoa analisada, tá vendo como que ela faz? Ela começa a se questionar do valor daquilo que ela tá ali fazendo. Eu tô fazendo isso por quê? Da onde que vem, né? Bem desse processo nosso. Né? Mas eu acredito que quando a gente tem essa consciência... né, desses nossos movimentos de porquê disso, por que eu faço isso, porquê disso, a gente consegue se conhecer melhor e consegue aprender a lidar com essas nossas situações, não? Por exemplo, estava muito nervosa de vir aqui e ter esse bate-papo aqui com você, e aí foi quando aconteceu esse processo reflexível, né, reflexível. E aí eu fiquei pensando, gente, mas é só ir lá e falar... Da minha história. Da minha história. Eu não tô aqui com um roteiro pronto. É só contar o que aconteceu. É só contar. Então, por que disso? E foi nesse movimento que eu voltei lá atrás e fui tentar entender o porquê. Então, psicoterapia não é frescura. Não é. Funciona, gente. Funciona. É bom ouvir falar isso, né? Porque tem toda essa ideia também. Se a gente tá falando de uma construção histórica, da mulher lidar com o real e o ideal, da mulher na sua multiplicidade de papéis, também tem todo um preconceito de que quem vai no psicólogo é doido. Inclusive... nós é doido mesmo, mas só que o problema é que tá todo mundo doido. De uma certa forma, entendeu? né, geral, né? Tá todo mundo... Todo mundo tá precisando, Tá né? todo mundo precisando. O pessoal pensa assim, que tá todo mundo precisando, que minha agenda tá cheia. Não é por isso, porque tem muita gente que tem um fenômeno chamado resistência. As pessoas não buscam. Sim, mas eu não consigo compreender essa resistência. Acho que acredito também mais, assim, do lado masculino, acho que é maior, né? Muito maior. Essa resistência. Inclusive tem dados, né, Alana? Eu já te falei isso em outras ocasiões. Não é porque nós sofremos mais de adoecimento mental. Não é porque a gente tem mais ansiedade, mais depressão. É porque nós temos mais facilidade em buscar ajuda. Sim, e o homem que não busca, isso vai refletir em outras formas, outras formas. Com certeza. Seja vícios com cigarro, bebida, né, drogas em gerais. Outra coisa, várias coisas. Então, assim, eu acredito que
ela só tá mascarada. Essa doença no homem, ela só está mascarada. Sim. E as pessoas tratam com normalidade. Ah, ele é um fumante, por exemplo. Ah, mas Sim. por que será? Uhum. Porque não é vinculado com outras há uma ansiedade. Coisas, há uma ansiedade, né? E ele usa disso como um artifício, né, de fuga. Então, eu acredito muito nisso. Mas eu vejo que precisa-se do homem ter mais isso, sabe? Porque a gente tá tentando, a gente tá buscando melhorar, aprender a lidar com essas divergências, né? No nosso casamento, por exemplo, nas nossas relações, homem e mulher. Só que eu acredito que o homem também precisa buscar essa ajuda. Com certeza. Acaba que, se a gente pensar que, historicamente, ele tem um peso com relação a ser o provedor, isso também causa espaços de angústia entre os homens. Quando os homens procuram ajuda, é perceptível isso na fala deles, né? A gente sabe que tem toda uma cobrança, mas aí também tem todo um preconceito. Nossa, se você buscar, você é menos homem do que o outro, né? Então, isso também dificulta muito, mas essa fala sua é muito pertinente. Ele precisa fazer isso, porque às vezes nós estamos aqui direcionando para um lado e ele tá com essa dificuldade, ele tá aqui fazendo outra coisa, né? Ele tá indo só pra academia, mas talvez ele tá tentando sublimar alguma coisa. Alguma coisa, né? Ele tá tentando mascarar alguma coisa ali que ele não... Eu acho que o homem ele tem muito mais dificuldade de expressar, né? Seja por fala, seja com gestos. Eu acho que o homem tem muito mais dificuldade. Eu acho que está muito ligada também a essa busca, né, de ajuda. Sim, e isso é importante, essa fala sua, em trazer essa conscienciosidade e desmistificar esse papel do autoconhecimento. Porque as pessoas, elas têm essa barreira. Quando a gente traz um questionamento desse, será que nós, com tanta coisa que a gente tem que fazer, a gente vai conseguir conciliar as coisas? Bom, com muita dificuldade, acaba que, tendo que exercer muita energia, a gente consegue, mas a gente tem que entender que diferentes coisas precisam ser feitas, mas também precisa dessa autoconsciência, precisa se questionar, precisa sempre ficar refletindo, eu quero isso, eu não quero isso faz sentido? Não faz, né? Até minha pergunta ideal, faz sentido, né? Faz sentido pra você, né? Sempre faço essa pergunta. Essa é clássica da Ariana. Faz sentido pra você? Isso faz sentido pra você, né? Faz sentido? Faz, tem coisas assim que eu falo, cara, que, por exemplo, eu vejo que é um movimento contra a gente que já passou do meu limite, porque esse processo de autoconhecimento é muito importante para entender os nossos limites, né? Então eu tenho os meus limites, eu tento aprender a lidar ali com as diversidades ali nos acontecimentos. Mas quando eu chego no meu limite, eu viro pra pessoa e falo assim, cara, eu não vou cair mais no seu papo, eu não quero mais. Dizer não também é importante. Nossa! Na verdade, foi libertador aprender a falar, tipo assim, deixa eu te falar, não vou cair na sua, não quero nem papo mais com você, eu não quero conversar agora. Não quero. Porque gera só desgaste a mais, entendeu? Então, aprender a limitar também, ó, até aqui eu vou, depois daqui... Isso é muito importante, né? Até mesmo para esse nosso processo, até quando você traz o exemplo da sua carreira, é dizer não, né? Eu não vou aceitar isso aqui. Mesmo eu estando diante de uma cobrança financeira, porque eu posso estar num problema na minha casa, eu posso estar diante de toda uma situação, mas eu falar assim, não, aqui não cabe mais a mim, eu vou tentar outra possibilidade. E é nesse momento que a mulher precisa encontrar um apoio. Exatamente. Eu não sei se eu já... Porque nós fizemos um tempo, paramos, demos uma pausa e depois eu retornei. Voltamos. Eu não sei se nesse acontecimento, que foi quando eu falei, não, até aqui eu consigo, depois disso aqui não. Nem vale a pena pra mim. Mesmo recebendo por isso, foi quando eu vivi uma situação dentro de uma academia. Posso falar? Pode, só não fala o nome. Não vou falar. Pelo amor de Deus. Só não fala o nome. Eu vivi dentro de uma academia... ela estava em reforma, então estava todo mundo usando o mesmo banheiro. Eu lembro que os alunos tomavam banho, né, para ir pro trabalho, aquela coisa toda, e era bem no meu horário, acho que de sair. Fui fazer um xixi. Quando eu cheguei lá dentro do banheiro, tinha um aluno que eu juro para você, eu nunca imaginei da parte dele. Nunca foi um aluno assim que me deu
pistas de sabe? alguma... Porque tem aluno que você não pode dar muita moral, não. Né? Então, eu lembro que ele me falou assim, você viu que pegaram não sei o que do banheiro aqui? E eu falei, mentira, que estão roubando as coisas do banheiro novo, caraca. E fui em direção a ele. Quando eu fui em direção a ele, ele me segurou e jogou eu na parede. Nossa. E aí você pensa, eu treino pesado, mas fisiologicamente é comprovado que um homem... Tem muito mais força. Tem muito mais força que uma mulher. Não tem, isso aí é indiscutível. Pra onde a gente isso correr. É indiscutível. E eu tentava de tudo. E ele queria me beijar. Olha só. Ele me agarrou pra me beijar. Que situação. Né? Depois desse dia, eu cheguei pra dona e falei, olha, eu estou indo embora. Eu não quero mais. Não dá pra mim. Até aqui é meu limite. Depois disso aqui, pra mim, não. Eu não mereço passar por isso aqui, não. Com certeza. E a gente tá falando do ambiente de trabalho. E a gente tá falando de assédio. Agora, você imagina. Você ali, como mulher, a gente vai nessa situação, a gente busca esse lugar, a gente precisa do dinheiro, mas a gente ainda é exposta a uma violência. É muito complicado, né? E aí, quando a gente traz uma discussão dessa... Pensar que não tem uma outra mulher que fala assim, cara, eu tô com você. Não. Eu te entendo. Não, fulano fez. Não, é sempre um questionamento, Mas será que é isso também? Mas será que você não deu moral? Mas será que o fulano é isso mesmo? Esse espaço... Por isso que a mulher tá em todos os lugares e tá num lugar nenhum e às vezes ela se torna invisível a isso. Porque é como se ela fosse sempre a responsável de tudo. Sim, a culpa é dela ainda. A culpa é dela. A culpa foi minha. Por que você entrou lá dentro desse banheiro? É um questionamento. Pra que eu fui fazer xixi? Exatamente. Você não podia ter feito. Não. Né? E se inocenta todo um movimento masculino, toda uma ideia de que eu posso ter você porque eu simplesmente sou homem e quero, e uma mulher perde o emprego, tem que voltar para casa e tem que se refazer e ressignificar tudo em que você não pode ali agora também, não só se colocar na posição de vítima, mas também você tem que criar mecanismo para enfrentar isso, né, Alana? Só todo criar um movimento. Mecanismo exatamente. De enfrentar isso, porque não é fácil, nunca foi fácil. Né? Desde, igual eu falei, desde a faculdade, dentro da minha sala de aula, mais de 50% da sala eram homens, né? Professores, a grande maioria eram homens, então assim... Eu sempre passei por essa situação. O meu TCC foi esse tema, inclusive. Ah, foi? Foi. O tema do meu TCC foi assédio nas academias e estratégias de superação nas suas rotinas de treino. Olha só. Eu entrevistei mais de 100 mulheres. Falando sobre isso. Quantas não estão lá dentro cuidando das suas saúdes... Porque já sofreram algum tipo de trauma. Olha só. E aí é onde a gente tá falando, né? A gente tá num espaço onde a gente vai buscar saúde física e aí a gente se depara com esse movimento que traz implicações diretas na saúde mental. Aí a pessoa ela começa a ter todo um movimento culpatório, porque muitas vezes a mulher ela vai pensando que ela realmente ela não poderia estar com aquela roupa, ela não poderia estar naquele banheiro, ela não poderia estar naquele lugar. E aí ela vai e ela ainda precisa de não é por você. Alguém fez isso, alguém invadiu o seu espaço. Então, a gente pensar sempre nesse movimento, né? Eu já cheguei a me fazer essa pergunta. Será que a roupa que eu tô vestindo tá errado? Será que essa calça tá muito... Eu tô depravada, muito sexualizada com ela? Não tem lógica, mas é uma calça de trabalho. É uma calça de trabalho, é uma roupa de trabalho. Né? Então, isso não dá o direito do outro de passar... Invadir o corpo. De passar do limite ali e invadir o meu corpo, né? Então, e quando eu saí dessa academia, a dona lá era uma mulher, né? Ela não acreditou em mim. Olha só, que mas o que aconteceu? O que você falou? O que você fez? Eu não fiz nada, fui fazer xixi. Exatamente. Tá é sempre esse, né? Se a gente tá pensando aqui, então, a pergunta dá para conciliar, então me diz aí, de uma certa forma... Tenta resumir no seu processo de autoconhecimento, na sua busca desse investimento de saber da sua saúde mental, de investir nisso, não só na sua saúde física. O que a gente pode deixar para as mulheres, para a nossa TPM, para as mulheres que estão nos assistindo, o que você traz aí de recado? Olha, dá para conciliar? Sim,
nossas rotinas de trabalho, nossa vida no trabalho, nossa maternidade, mesmo aquelas que não são mães. Dá para conciliar sim, mas a gente não precisa abraçar o mundo, né? Não precisa ser melhor em tudo, né? Eu nunca esqueço da minha mãe falar: minha filha, eu odeio passar roupa. Eu não vou, não sinto. Ela falava que acordava e via meu pai passando roupa, né? Uhum. E ela falava: eu não sinto peso na consciência, porque eu não preciso ser boa em tudo. Então eu acho que eu carrego um pouco disso também, da minha mãe, dessas falas dela. E eu acho que não precisa dar conta de tudo o tempo todo, a gente não precisa estar em vários lugares, fazendo várias coisas, sendo muito produtivas e tudo mais, aquela coisa toda que cobram da gente, né? Claro que a gente tem que se manter ativa de alguma forma, mas eu acho que essa autocobrança demais, ela nos adoece. Então dá para conciliar sim, mas desde que não gere adoecimento. Então é isso, né? Nossa terça para mulheres. A gente aqui falou sobre vários assuntos. Não tem uma receita de bolo, mas Alana, quero te agradecer pela coragem, pela sinceridade, a cumplicidade de todo esse movimento aqui comigo. Eu que agradeço, né, por todos esses anos aí de terapêuticos, né? Uhum. Mas muito obrigado por esse espaço que você abriu aqui para mim. Acredito que juntas nós somos muito mais fortes, né? Exatamente, juntas somos muito mais fortes. E é isso, a nossa TPM, um sucesso. Quero que você nos acompanhe, deixa seu like, deixa o seu joinha e nos fortaleça, porque nós precisamos de sororidade, nada de competição, mas sim aliadas. E vem sempre com a gente na nossa TPM. Corta. Sensacional. Falei certinho hoje, pausei? Sensacional. Nossa, muito menos erros de linguagem. Falei melhor? Né? Falei, né? Já estou mais acostumada com